bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu queria continuar compartilhando com vocês uma série que nós iniciamos já há algumas semanas, intitulada Deus, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Intencionalmente, o tema foi ilustrado da forma como vocês estão vendo, e nós, desde a primeira reflexão, temos sido provocados, sacudidos, incomodados a entender como que nós, discípulos de Jesus, lidamos com esse negócio chamado dinheiro. E só lembrando, não há nenhum pecado, nenhum erro em ter dinheiro, em ser rico, em ser próspero financeiramente. Nós aprendemos com Jesus Cristo e inclusive fomos lembrados que depois do reino de Deus, que foi o assunto mais tratado por Jesus Cristo, o que ele mais falou no seu ministério, o que a gente tem mais registrado nas páginas das Escrituras, são assuntos correlacionados ao dinheiro. Há na Bíblia mais tópicos sobre dinheiro do que sobre fé, oração e salvação. Porque nós estamos tratando de um assunto extremamente sério, que impacta a nossa vida. E impacta de tal maneira que Jesus Cristo fez questão de nos apresentar uma categorização divina quando o dinheiro deixa de ser dinheiro e ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Ele diz, olha, quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser dinheiro e se transforma em mamon, numa divindade. O dinheiro tem personalidade. O dinheiro tem o poder de atrair o nosso coração, de conduzir as nossas vidas, de determinar os nossos movimentos. Por isso estamos há semanas refletindo sobre este tema, que inclusive está lá já disponível no nosso canal no Spotify. É só você procurar por Casa Viva, Mensagens para a Vida e maratonar lá as séries que estão disponíveis, e especialmente esta que estamos nesta manhã tratando sobre esse tema. E eu quero pegar mais uma vez emprestadas as palavras de Jesus Cristo, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós estamos usando aí como pano de fundo o Sermão do Monte. E hoje eu quero ler a partir do verso de número 25, esse trecho do célebre Sermão do Monte proferido pelo Senhor Jesus, para falar algo correlacionado a esse grande tema que estamos aí então há semanas refletindo. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25, convido você a acessar aí a sua Bíblia, seja de forma analógica, em papel ou digital, por meio de dispositivo eletrônico. Eu leio na Nova Versão Internacional. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, o texto vai ser projetado para que você também possa acompanhar, especialmente você que não tem aí um exemplar das Escrituras. Palavras de Jesus, Mateus 6, a partir do verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Nesse trecho, Jesus está revelando aqui 3 tipos de pessoas, ou 3 formas de lidar com as necessidades da vida. O primeiro tipo de pessoa são as pessoas consumidas pela ansiedade da sobrevivência. Pessoas consumidas pela ansiedade da sobrevivência. São as pessoas presas ao presente, mas amedrontadas quanto ao futuro. Essas pessoas estão aqui agora, mas tomadas ao mesmo tempo por um pavor, por um temor sobre aquilo que nem sabem se existirá, acontecerá amanhã. Pessoas que possuem uma dificuldade imensa em crer em Deus, em confiar no cuidado de Deus. Porque se crescem em Deus e se confiassem em Deus, não ficariam presos ao hoje, angustiados pelo amanhã. Mas Jesus está aqui tratando desse tipo de gente. O segundo tipo de pessoas e de atitude que Jesus Cristo traz aqui são as pessoas que hoje têm o suficiente, mas ainda assim vivem inquietas. São pessoas que têm, ou seja, não lhes falta nada. Mas essas pessoas, a despeito daquilo que possuem, continuam inseguras sobre o amanhã. E a sua angústia não é nem sobre ter ou não ter, porque tem. A sua angústia é o quanto teremos. E o terceiro tipo de pessoa e de atitude que vemos revelado por Jesus Cristo aqui nesse texto, são as pessoas que romperam com o ciclo da ansiedade. São pessoas que agora vivem um novo ciclo, uma nova lógica. E que ciclo e que nova lógica é esta? É a lógica do reino de Deus. São pessoas que aprenderam a se desprender dessa realidade e confiar em Deus, em buscar a Deus, em buscar a justiça de Deus. Encontrar um propósito para a vida, sentido para a sua existência. E quando descobriram o seu propósito, e quando descobriram o seu sentido, alicerçados em Deus, aprenderam a confiar em Deus. Entenderam que não são obra do acaso, mas são feitura da mão poderosa de Deus, obra-prima, filhos e filhas de Deus, amados por Deus, cuidados por Deus. Eu acredito veementemente que não existem entre nós as pessoas da primeira categoria. Pessoas angustiadas e preocupadas, presentes no hoje, quanto à sua sobrevivência. Talvez tenhamos entre nós pessoas que estão aí enfrentando uma crise financeira, uma dificuldade econômica, talvez lidando com desemprego, mas nós não temos entre nós pessoas que não possuem esse cuidado manifestado de Deus por meio do que comer, do que vestir, por meio de onde estar, onde repousar. Todos nós temos comida, todos nós temos vestuário, todos nós temos um abrigo. Então, eu não acredito que haja entre nós, e nem deveria existir entre nós, as pessoas da primeira categoria. Porque somos povo de Deus, somos a extensão das mãos e do amor de Deus, do cuidado de Deus. Estamos atentos às necessidades que surgem ao nosso redor e nos entendemos como resposta da justiça, da solidariedade, da compaixão e da misericórdia de Deus aqui entre nós, que estamos não só como igreja, mas como habitantes dessa realidade. Agora, creio que haja entre nós, sim, as pessoas da segunda categoria.
muito bem representados entre nós. E quem são os da segunda categoria? Aqueles que têm o suficiente hoje, mas ainda assim vivem inquietas. Eu já disse em alguma reflexão passada, e repito, você e eu somos privilegiados. Nós compomos um percentual diminuto da nossa realidade econômica brasileira. Nós somos privilegiados, porque os nossos conflitos não giram em torno do ter. O nosso conflito hoje gira em torno do ter mais. Como que eu posso possuir mais? Como que eu posso melhorar a categorização daquilo que eu já tenho? Então a gente não luta pelo pão. A gente pode aqui lutar por um tipo de pão, mas nós não lutamos pelo pão. Nós não lutamos por um teto, nós podemos lutar por um tipo de teto, por uma metragem maior de teto, por um estilo diferente de teto, mas nós não lutamos aqui hoje por um teto. A gente não luta por um futuro, pela garantia de sobrevivência. A gente pode hoje se entregar a empenhos e ações para buscar um tipo de futuro, um futuro idealizado. Mas nós temos a garantia hoje, com aquilo que está nas nossas mãos, com os privilégios que nós possuímos, de que vamos ter um amanhã. Jesus, no verso 32, vai dizer que esse tipo de preocupação, que vez por outra permeia o nosso coração, são angústias, anseios dos pagãos. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, um tipo de teto, um tipo de pão, um tipo de futuro idealizado. Os filhos de Deus não. Por isso a palavra de Jesus Cristo aqui é uma exortação. É uma exortação a quem já se encontra nessa categorização daqueles que têm, mas vivem inquietos. Uma exortação a assumirmos pelo menos 3 compromissos diante de Deus, uma vez que nós somos denominados filhos desse Deus. E quais são esses compromissos? O primeiro, se você e eu somos filhos de Deus, o nosso primeiro compromisso é de confiar no caráter de Deus. O que me parece, inclusive, ser a definição mais profunda de fé que a gente pode encontrar. Confiar no caráter de Deus. O que é fé? Tem a turma que acredita que fé é você com toda a força crer que alguma coisa vai acontecer. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Vou fazer uma prova segunda-feira. Vamos nos unir numa corrente aí dos que têm fé de oração. Não, isso é pensamento positivo. Não estuda não para você ver o que vai acontecer. Não se prepara não para você ver o que vai acontecer. Fé, biblicamente, é confiar em quem Deus é. Ponto. Fé é confiar no caráter de Deus. Fé é conseguir ir para a cama, deitar, repousar a cabeça sobre o travesseiro e dormir em paz, com a garantia, a certeza de que Deus cuida de mim. Isso é fé. Esse é o convite de Deus para nós. Mas e se o sustento não vier do emprego? Fique em paz. Porque o Deus que cuida dos pássaros e das flores proverá. Você vai continuar fazendo o seu papel, você vai se empenhar, você vai sair da cama, você vai buscar sua posição no sol, diante do sol, debaixo do sol, mas você vai crer que você não está abandonado, entregue, Deus está contigo. Virá pela mão de uma extensão do cuidado de Deus sobre a sua vida, virá da comunidade, virá da igreja local, mas Deus não vai deixar você desamparado, e você que está aqui nessa manhã é testemunha disso.
Quantas e quantas são as experiências do cuidado de Deus sobre a sua vida? Momentos em que achávamos que estava tudo perdido e de repente fomos surpreendidos pelo cuidado de Deus. E a gente precisa, vez por outra, olhar para o retrovisor da nossa história e recuperarmos a memória desses momentos que eu denomino como marcos espirituais. São provas de que Deus está conosco. E se Ele esteve naquele tempo conosco, Ele continua conosco hoje e continuará conosco amanhã. O Senhor é contigo, não temas. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do tempo. Nós precisamos crer nesta verdade, nos apossar dessa promessa e caminharmos por essa vida entendendo o Senhor é conosco, que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Isso é fé. É descansar no caráter do Pai. E esse é o convite, primeiro desafio, primeiro convite que Deus está lançando ao nosso coração nesta manhã, para que assumamos como filhos e filhas dele esse compromisso. Eu vou crer incondicionalmente no caráter, no cuidado de Deus. Segundo compromisso que Jesus nos exorta a assumir: ser agente de contracultura. Olha, está aqui um desafio para nós. Os valores do mundo não podem nos definir. O que precisa nos definir são os valores do reino de Deus. Aqui está o nosso manual de instruções sobre como ser um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão, uma boa patroa, um bom funcionário, um bom cidadão, como ser gente, como ser filho de Deus, como ser filha de Deus, como ser crente. Está aqui. Desde pequeno meu pai me ensinava: filho, não há nada nessa vida que a Bíblia não responda. Está aqui. Essa é a vontade moral de Deus. Aqui está a forma como devemos conduzir a nossa vida, como devemos conduzir a nossa história. Nós não somos conduzidos pelos valores cada vez mais corrompidos desta sociedade, não. Nós somos os últimos guardiões dos valores eternos sobre a face da terra. A gente vai abrindo esses canais de comunicação, e hoje pela manhã estava reunido com alguns homens da igreja e falávamos sobre isso. Quanto ruído, quantas informações, quanto barulho. E a gente precisa, vez por outra, parar e ajustar a nossa audição para que consigamos, no meio de tanto barulho, de tanto ruído, de tanta informação, entender o que é precioso para nós, valioso para nós, necessário para nós. Para que conduzamos a nossa vida, a nossa história. As empresas, as organizações nas quais estamos vinculados não podem determinar o nosso posicionamento ético, não. O que tem que determinar a maneira de conduzirmos a nossa vida está aqui. Porque nem tudo aquilo que é legal é moral. Nem tudo aquilo que a nossa sociedade determina como normal é certo para praticarmos e implementarmos a nossa vida na nossa história. Está cada vez mais difícil e desafiador sermos homens e mulheres de Deus nesse tempo. Mas esse é o convite de Deus para nós. Nós não podemos sacrificar nós mesmos, os nossos valores, a nossa consciência, o nosso coração, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a família, o nosso tempo com aqueles que amamos. Nós não podemos sacrificar a nossa saúde em detrimento de uma posição na empresa por conta de R$1.000 a mais na conta. Não, isso é loucura. É a turma tomada pelo mamon. É a turma tomada pela aquela víscera
que a Bíblia vai chamar do dá. São duas lombrigas que ficam dentro da gente. Dá. É só quero ter. Insaciáveis. Nós somos insaciáveis. A gente conquista e passa o prazer, passa a satisfação e a gente quer mais. Você tem um carro, você quer ter mais. Você tem um carro, você quer ter outro melhor. Você tem uma casa, você quer ter uma maior. Você tem uma televisão de 60, a sua vizinha comprou uma de 70, você quer comprar uma de 80. Tem as mulheres centopeias, tem 157 pares de sapato num guarda-roupa lá no closet lá. Me explica como, para quê? Aí vai lá Zygmunt Bauman falar, a gente chegou num ponto de insatisfação, que tudo ficou diluído. É uma relação de consumo em que eu adquiri, passou aquele brilho do novo, e aí eu descarto e vou buscar outra coisa. E isso está tomando tanto o nosso coração, que nós estamos inclusive levando isso para as nossas relações. Para as nossas relações. Casamentos cujos cônjuges se olham como se fossem pares de meia. Eu usei, não estou gostando de usar mais, eu vou jogar fora, vou trocar, vou comprar outro. Pais que não conseguem mais se relacionar com seus filhos, ter prazer da companhia, não. Aí pega lá a tal da coleira eletrônica, da babá eletrônica e joga na mão do filho, sacrificando o coração, a mente. Eu já falei, cuidado com isso aqui, eu vou repetir. E vou continuar repetindo, cuidado com isso aqui. Vocês não fazem ideia do dano que isso aqui gera no coração, na mente, na estrutura de uma criança. Vocês não fazem ideia. Há profissionais da área de comportamento humano, da ciência hoje, com escritos e mais escritos, comprobatórios dos danos. Isso aqui é a nova droga. É a nova droga. Isso aqui está gerando vícios equivalentes à heroína, cocaína e danos irreversíveis. Irreversíveis. Mas é mais fácil. É mais fácil entregar um celular do que ser um pai presente. É mais fácil entregar um celular do que ser uma mãe presente. É mais fácil. É óbvio que é mais fácil. Só que depois vem a conta. Gigantesca, algumas vezes impagáveis. Por isso nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Cristo Jesus. E nós somos convidados e confrontados, desafiados e chamados a dizer não. A um monte de modelo, a estilos de comportamento, de vida que são postos diante de nós. Mesmo que isso nos custe aquilo que o dinheiro compra, que a gente pega, lembra disso. O que vale na vida, dinheiro não compra. A gente não pega, eu já falei isso aqui, lembrei daquela propaganda lá da época do Marcelo, que dizia o seguinte, olha, tem coisas que o dinheiro não compra, para as outras coisas existe, não falo o nome, que eu não vou fazer merchandising aqui, mas você lembra. Isso é espiritual. Isso é teologia pura, isso é Bíblia pura, lá em rede nacional, dizendo para a gente o quê? Tem coisas que dinheiro não compra mesmo não, irmão Celso, não compra. E sabe o que é interessante? A gente vai descobrindo que o que o dinheiro não compra é o que mais vale. Só que às vezes a gente está perdendo aquilo que vale em troco daquilo que a gente perde, que a traça consome, que a ferrugem destrói. E aí quando a gente acorda, por vezes é tarde demais. Eu lembro de uma entrevista que um homem bem sucedido, mas cuja família estava destruída, ele disse o seguinte: me ensinaram que um pai vive para a família, não com a família. Eu vou repetir. Me ensinaram que um pai vive para a família, não com a família. E aí ele conclui dizendo, dei tudo, mas não usufruí nada com eles. Dei tudo, mas não usufruí nada com eles. E está assim, ó. De lares vivendo essa realidade. E o que a Bíblia diz para nós é que quem vive para a família é o nosso Pai Celestial. O nosso chamado é viver com ela. Quem garante o pão sobre a mesa não somos nós, é Deus. É Ele
quem provê. Ele é quem sustenta. Porque antes da gente ir lá para a nossa lida diária e garantir no 5º dia útil o nosso salário como recompensa do nosso trabalho, nós somos lembrados que quem nos dá fôlego da vida e nos coloca em pé para poder então trabalhar, não somos nós mesmos, nós não somos autossuficientes, é Deus com a sua graça, com a sua bondade. Então é Deus quem vive para a família, nós vivemos com a família, e esse é um desafio para mim, para nós. Eu tenho dito isso para os homens da nossa igreja. Como tem sido desafiador ser o líder de um lar, o provedor de um lar, o sacerdote de um lar. Não é fácil, não é. A gente não está brincando de casinha. Nós estamos inseridos numa realidade nua e crua, cada vez mais desafiadora. Ou nós damos as mãos uns para os outros e todos damos as mãos para Deus e vivemos o extraordinário de Deus, ou nós não vamos conseguir. Terceiro compromisso: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se tem uma coisa que a gente precisa almejar como prioridade, é isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. O problema é que hoje em dia, o reino de Deus é apresentado não como uma causa. O reino de Deus hoje é apresentado como uma bênção. Vem aqui para a celebração do pastor, apóstolo, bispo, pai apóstolo, terceira, quarta pessoa da Trindade, você então será abençoado. Balela. Antibíblico. Mentira. Está errado. Nós não estamos no reino de Deus porque Deus tem uma bênção especial para nós. Se você está aqui, sentado aqui, em busca de uma bênção especial, você está perdendo o seu tempo. Você está no lugar errado, com o propósito errado. Porque nós não buscamos a Deus por aquilo que Deus pode nos dar. Nós estamos envolvidos nesse negócio de reino de Deus porque isso tem a ver com a nossa causa, com o nosso propósito, com o sentido da nossa vida. Estar aqui, participar desse movimento de extensão do reino de Deus tem que ser a nossa causa. Não me interessa o que você faz, onde você faz. Eu já tenho ensinado a vocês isso aqui há bastante tempo. A nossa vocação, o nosso chamado tem a ver com aquilo que temos como competência, como inteligência, como talento. Onde a gente está. Então lá, na sua profissão, com as pessoas que você se relaciona, ali é o seu campo de missão, é ali que você vai exercer a sua vocação, o seu chamado. Como arquiteta, como médica, como advogado, como vendedor, como empresário. Ponto. Pessoas vão passar pela sua vida e vão passar pela sua história que eu nunca nem vou conhecer. E você é esse elemento dos céus para sinalizar sobre essas vidas e sobre esses lugares o sinal do reino de Deus. Eu lembro na época da universidade que eu li um livro chamado Os Carbonários. Era uma narrativa dos anos de chumbo da ditadura militar no Brasil. E o autor vai contar que os revolucionários naquela ocasião andavam com um veneno no bolso pronto para tomar caso eles fossem capturados. E havia um lema, um dito entre esses revolucionários que era o seguinte: o maior bem do revolucionário não é a sua vida, é a revolução. Então ele é capaz de abrir mão da sua vida em prol da missão. E quando eu li isso, e quando eu me recordei desse trecho, assim como na ocasião em que li pela primeira vez e agora retomei, relembrando, bate uma vergonha. Um incômodo. E por que bate uma vergonha e um incômodo? Porque para muitos de nós o reino de Deus não tem sido esse tipo de causa. De entrega, de envolvimento, de comprometimento, a ponto de eu sou capaz de abrir mão da minha vida porque eu estou envolvido com uma causa maior do que a minha própria existência. Porque no final das contas nós precisamos nos lembrar disso, a nossa vida ela não se resume a isso aqui. Não se resume a isso aqui. Isso aqui é um fragmento pueril diante daquilo que Deus tem reservado para nós. As pessoas que vivem aqui e agora, olhando para aqui e agora, com essa filosofia hedonista, são pessoas que têm uma visão rasteira da existência.
Nós não, nós precisamos manter os nossos olhares altivos, elevados, fitos no autor e consumador da nossa fé, entendendo que esse tempo que se chama hoje, que se chama vida terrena, é apenas uma passagem para que então vivamos o propósito maior de Deus para nós. Agora, o propósito de Deus maior, melhor, que está para além dessa vida, só será vivido e experimentado dependendo da forma como nós conduzimos a nossa vida aqui, com o nosso coração linkado lá. O céu começa aqui. Os propósitos de Deus que serão usufruídos plenamente lá, eles precisam antecipadamente serem experimentados aqui, da forma como nós conduzimos a nossa vida, a nossa história. E o que significaria então para nós, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 6, verso 33, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Jesus está falando de compromisso. Do nosso compromisso como filhos dele. Olhando para a nossa vida, para aquilo que acontece ao nosso redor. Olhar para a injustiça, para a desigualdade, para os outros filhos de Deus, para os pobres de coração, para os que choram, para os aflitos, para aqueles que por uma situação apenas de oportunidade não conseguiram ter o que nós temos, para aqueles que hoje carregam na sua alma uma sede, uma fome de justiça. Pessoas que são esbarradas por cada vez mais marcas de uma sociedade tomada pelo pecado, pela maldade, pela desigualdade. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é se solidarizar com esse tipo de gente, com esse tipo de realidade. Nós não podemos andar alheios àquilo que acontece ao nosso redor, não. Por quê? Porque você e eu somos a expressão de Deus na terra. Cristãos são os pequenos cristos andantes sobre a face da terra. Você é a extensão das mãos de Deus. Então, quando a injustiça estiver diante de você, quando a desigualdade estiver diante de você, quando a fome se manifestar diante de você, você precisa se entender como resposta disso. Por isso que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. A pergunta que surge aqui é: de que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Do que chora? Do desempregado, do oprimido? Será que estamos realmente dispostos a gerar mínimos que sejam movimentos em direção a essas pessoas e mostrar para essas pessoas: olha, existe um Deus justo, amoroso, cuidadoso, solidário, compassivo, que está disposto a te abençoar, e eu sou a expressão material desse Deus? Porque a proposta de Jesus Cristo é um caminho inverso. Não é buscar bênçãos aqui. Olha que coisa. O que o Senhor Jesus Cristo está propondo aqui é, sempre que necessário, sermos bênçãos na vida dos outros. Opa! Poxa, pastor, não era isso que eu queria ouvir nessa manhã. Mas desculpa, porque aqui você não vai ouvir teologia da prosperidade. Tem outros barracos por aí que vão falar sobre teologia da prosperidade. Aqui não. Porque aqui a gente vai pregar Bíblia. Aqui nós vamos falar sobre a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Porque nós temos responsabilidades. Carregar a identidade de Cristo sobre nós é assumir uma cruz e carregar essa cruz até aquele dia em que estaremos permanentemente na presença de Deus. E nunca foi dito para nós que a vida ia ser mansa. Não, fica firme, tenha bom ânimo, porque vai ter tribulação, vai ter perseguição. Fizeram isso comigo, você já está achando que você é mais bonito do que eu? Palavras de Jesus, diz ele, não eu. Está claro isso? Não é fácil, mas é necessário. Então, quando a gente entra no reino, Deus nos declara justificados. A gente não deve nada à eternidade. A gente recebeu créditos do rei. Tem justiça na nossa conta. Por isso que a gente não se ocupa com a culpa. Por isso que a gente agora não é entregue a sentimentos outros, senão de solidariedade, de gratidão, de compreensão de que, poxa, Deus já fez coisas muito maiores por mim. O que eu posso fazer para responder e ajudar a esse grande reino que esbarrou na minha vida, a esbarrar na vida de outras pessoas? E um texto que eu encontro que valida isso e ajuda a definir isso é o de Romanos 14, 17, onde Paulo nos dá a definição irretocável de reino de Deus. Olha o que Paulo diz aí em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Um tiro na teologia da prosperidade.
O reino de Deus não tem a ver com apartamento de 300 metros quadrados. O reino de Deus não tem a ver com carro do ano. O reino de Deus não tem a ver com conta bancária rechonchuda. Não, o reino de Deus não tem a ver com comida e bebida. O reino de Deus tem a ver com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o chamado, essa é a causa, esse é o reino. Essa semana eu falava com alguém e disse o seguinte: se tem uma palavra que não cabe mais no nosso bolso é justiça. É um negócio impressionante, mas parece que uma palavra incabível nos nossos dias é justiça. É aquele pai que se sente humilhado porque está desempregado e não consegue mais reposicionamento no mercado de trabalho, olhar e dizer: isso é injusto. Ou aquela mãe debaixo de um viaduto com os seus filhos no colo, olhando para a realidade, dizendo o seguinte: eu não merecia isso, eles estão certos. Esse homem, esse pai, essa mulher, essa mãe estão certíssimos, porque ninguém merece viver assim. É injusto, é inadequado. Crianças passarem fome é pecado, pecado. Nós já falamos há tempos atrás aqui, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, não têm acesso regular à comida. Imagina uma coisa dessa. É inadmissível diante de uma realidade cuja riqueza natural é capaz de saciar a fome da terra e ainda sobra um terço. Tem alguma coisa errada, é claro que tem uma coisa errada, tem muitos tendo pouco e poucos tendo muito, é isso. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. Então é ilusão, gente, é utopia a gente ficar aqui imaginando que nós vamos viver um tempo de justiça no mundo. Não vamos. Não vamos. Só existe um mundo perfeito, o que está para além dessa realidade. Agora, enquanto nós estivermos aqui, diante de uma sociedade marcada pelo desequilíbrio, a marca da nossa sociedade é o desequilíbrio, é a injustiça, é a desigualdade. O sistema não distribui de forma justa. Quem distribui de forma justa é o reino de Deus. Aí sim, é o reino de Deus. Por isso que nós precisamos crer e carregar no nosso coração a certeza de que há um justo juiz sobre tudo e todos, que enxerga tudo, por dentro, por fora, por todos os lados. E haverá um dia que a justiça será feita. E eu leio palavras de Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Textos como esse apaziguam o meu coração. Por quê? Porque vez por outra, e cada vez mais recorrente, o meu coração se agita diante da injustiça, da maldade, de uma realidade governamental em que tudo fica centrado agora na vida de um homem que se tornou superpoderoso de definição do que acontece na civilização brasileira. Inadmissível. Uma sociedade cada vez mais marcada pela corrupção, pelo jeitinho. Isso está impregnado em todos os ambientes da nossa sociedade. Pessoas de bem lutando e labutando, descendo para o asfalto, como diz a nossa turma, para ganhar o pão suado de cada dia, de forma honesta. Pessoas que estão nas suas lotações diárias, 1h30 sacrificial indo, 1h30 sacrificial voltando. Lares monoparentais, cujas mulheres foram abandonadas por homens irresponsáveis, lá cuidando dos filhos, tentando manter o lar.
É essa a realidade que cada vez mais aflora diante dos nossos olhos. E é diante de situações como essa que o meu coração se inflama, mas ao mesmo tempo é apaziguado pela certeza de que nós não encontraremos de forma plena a justiça aqui nessa realidade, mas haverá um dia, haverá um momento em que todos estaremos diante do Supremo Juiz. E ele terá condições plenas de julgar um a um o que fez e o que deixou de fazer, porque pecado não é só aquilo que fazemos. Tiago diz, pecado é você saber o que você precisa fazer e você não faz. O dia em que aqueles que zombaram da igreja de Cristo Jesus serão obrigados a olhar e dizer, eles estavam certos. Haverá esse dia sim. Por isso nós precisamos andar confiantes. Porque chegará o dia em que você e eu e toda a realidade humana estaremos diante da justiça de Deus. Então acredite, se você já foi esbarrado pela injustiça, se você tem vivido tempos de desafios no seu ambiente de trabalho, fique em paz, Deus está vendo isso e haverá um momento na sua trajetória em que estaremos juntos diante de Deus e Jesus Cristo trará à tona tudo e julgará um a um. Nós precisamos crer nisso. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque na justiça, nos caminhos das veredas da justiça de Deus, há paz, há alegria. Lembrando que no reino de Deus, essa paz e essa alegria não está no que a gente come, não está no que a gente veste, não está no que a gente bebe, está no Espírito Santo. E não há dinheiro que compre paz. Sabe a paz, a gente deitar à noite e dizer o seguinte, hoje eu vivi comprometido com o reino. Hoje, pela graça de Deus, eu fui instrumento de paz, de alegria. E agora eu durmo de forma justa nos braços do Espírito Santo de Deus. E se você tem desejado experimentar isso, não tem conseguido, eu quero orar com você e quero orar por você. Porque essa realidade proposta pelo Evangelho do Senhor Jesus é para você. Para que você viva de forma extraordinária a paz e a alegria do Senhor. Então, se você tem enfrentado tempos de angústia, de dor, de depressão profunda, de agonia, de medo, de pranto, talvez o seu travesseiro tenha coletado nesses últimos dias volumes incontáveis de lágrimas que representam dores angustiantes que você tem carregado no seu coração. Aí onde você se encontra, lá do fundo da sua alma, diga, Deus, tenha misericórdia de mim. Está doendo muito. Eu não aguento mais. Talvez uma situação que você está enfrentando no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, eu não sei. Mas chegou a hora de você dizer, Deus, eu quero me encontrar acolhido, recolhida nos braços do Senhor. Eu quero sentir o teu carinho, eu quero me sentir seguro e segura, porque eu já tentei de tudo. Me livra, Deus, desse espírito capitalista, me ajude a viver o teu reino. Eu não quero viver de forma frenética, tomado e tomada pelo espírito do ter. Não, eu quero ser. Eu quero encontrar o real sentido de viver a minha vida. Propósito. Eu não quero ser movido da minha cama todas as manhãs em busca do ter. Eu quero que o ter seja uma consequência daquilo que eu sou no Senhor. Eu quero aprender a ser no Senhor. Eu quero ser um promotor e uma promotora da tua paz. Eu quero ser um canal da bênção do Senhor, da paz do Senhor, onde quer que eu vá. Pai, sonde o nosso coração. Veja se há em nós algo que precisa ser tratado, curado, removido de dentro de nós, para que nos descubramos e possamos nos encontrar de forma íntima e verdadeira no Senhor.
porque no Senhor existimos, vivemos e nos movemos. E nós queremos fazer isso de forma consciente, mas ao mesmo tempo plena e profunda, para que os nossos movimentos não sejam em vão, para que o nosso tempo sobre essa terra não seja desperdiçado. Não, nós queremos verdadeiramente encontrar propósito para a nossa existência, sentido para nos colocarmos de pé todas as manhãs. E não há outra forma, ó Deus, de viver isso senão com o Senhor. Ajuda-nos, que o Teu Espírito Santo nos conduza, ilumine a nossa mente, fortaleça o nosso coração. Toma-nos, Senhor, pela mão. Queremos andar com o Senhor, de mãos dadas com o Senhor. Queremos contemplar e viver a concretização dos sonhos do Senhor para as nossas vidas. Toma o nosso casamento, nossa casa, nossos filhos. Ó Deus, nós consagramos a vida dos nossos filhos. Essa geração que precisa desenvolver uma paixão pelo Senhor, um compromisso para o Senhor, para que consigam viver e sobreviver a um futuro marcado por instabilidade, por injustiça, mas solidificados e firmados no Senhor. Para isso, nos auxilie como pais e mães, a sermos ao mesmo tempo pais e mães apaixonados por Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos famílias, lares, marcados pela presença do Senhor. Transforme as nossas casas em pedaços do céu sobre a face da terra, ó Deus. E nos ajude a atravessar tudo isso, seguros. Porque como nós vamos declarar, seguro nós estamos nos braços do Senhor. Esse é o local onde nós queremos nos encontrar em todo o tempo. Leva-nos a Deus, leva-nos aos teus braços de amor e nos surpreenda. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.